Esta seria a pergunta que todos deveriam fazer a partir da fé em nossa salvação em Cristo, como garantida por todos os méritos da cruz e da ressurreição, bem como pelo nosso arrependimento dos pecados e santificação. E com o mundo a destilar desgraças em toda parte, com todos os esquemas de sobrevivência sob ameaças mil, aquecimento global, a ARP, medicina ineficiente, pandemias, guerra e terrorismo, terremotos e tsunamis, humanidade surda, desconfiança em todas as relações, enfim, com tudo isso, e com o próprio Deus sentenciando "sai dela, povo meu", não caberia perguntar se não chegou a hora em que para nós cristãos não seria melhor partir e estar com o Senhor na glória? É isso mesmo, querido. A gente tem que concluir partindo desse princípio. A pergunta é que se poderia fazer assim: por que a morte hoje é bem-vinda para um cristão? Por que a morte hoje é bem-vinda para um cristão? Então a gente tem que olhar o mundo, ver como é que o mundo está, e com as coisas que nós estamos observando aí, não há nenhuma grande esperança para o mundo. Mais ou menos como nós nos lembramos de alguns trechos lá de Shakespeare, quando ele falava: não há nenhum bravo mundo diante dos nossos olhos. Então o que nós estamos vendo é um mundo que está dilapidando todas as esperanças da humanidade. E ao cristão, em particular, a situação é muito mais caótica, muito mais sensível, porque o cristão tem todas as fontes onde ele poderia chegar à espiritualidade, hoje em dia corrompidas, e às vezes pode-se dizer não podendo confiar nem mesmo no seu pastor, no seu padre, na sua igreja. Então, na situação em que o mundo está, o ambiente para o cristão se tornou de fato muito complicado. E, além do mais, temos que observar não somente as desgraças do mundo de hoje, e nós temos que observar como a questão do clima, o calor infernal do aquecimento global, o espalhamento das doenças, a desconfiança que nós temos que ter para com a medicina, porque a medicina também está cheia de dúvidas, as dificuldades financeiras do mundo, dificuldades nossas particularmente, dificuldades a elevada taxa de juros, enfim, tudo que temos visto no mundo, não só no Brasil, a corrupção que campeia no mundo todo, enfim, tudo isso é um quadro de desesperança que se coloca aí. Mas o cristão em particular tem uma esperança gloriosa, é de que este mundo chegando ao fim, este mundo chegando à desgraça, ele tem essa visão, ou antevisão do mundo futuro, que é o mundo onde ele irá morar, e que é um mundo cheio de esperança, de glória, de felicidade, de alegria. Então, por que razão, como a pergunta diz, por que razão a morte hoje é bem-vinda para um cristão? É como diz São Paulo, ele disse que gostaria de ficar com eles, mas o partir para outra vida para ele é lucro, era uma bênção ele sair deste mundo para outro mundo. Isso no tempo de Paulo, que não tinha os problemas que tem hoje. Mas no tempo de hoje, realmente, a ideia é aquilo que está lá no livro do Apocalipse, quando a Escritura diz: sai dela, povo meu. É aquela questão de que o próprio Deus já estabeleceu uma grande razão para o cristão deixar a terra. Alguns até creem com isso que é um arrebatamento e que tiraria os cristãos daqui. Mas nós não acreditamos na questão do arrebatamento antes da grande tribulação. Então, por último, o que nós temos que nos lembrar é que a missão do cristão, a missão de qualquer cristão, é levar a palavra de Deus, é evangelizar, é fazer com que as pessoas tomem conhecimento da verdade. Mas o que é que nós temos visto hoje no mundo? O que nós temos visto hoje no mundo é que atualmente o mundo cumpre fielmente aquela profecia da Escritura quando diz: os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade. É como se tivessem comichões nos ouvidos. Os homens se recusarão a dar ouvidos à verdade. Então, se é assim, se não há mais como se ensinar, se não há mais como levar a mensagem de Deus, e mesmo no meio mundano, você observa como os professores hoje têm dificuldade de transmitir os seus conhecimentos aos seus alunos, até pelo desrespeito que os alunos têm pelos professores. Então, neste clima, de fato, pode-se dizer que a morte é bem-vinda para um cristão. É isso. Prega a palavra, insta,
quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.